Como vai, pessoal? Tudo bem? Vamos iniciar mais um capítulo. Capítulo 6, trabalho e potência, certo? A gente está vendo aqui algumas figuras, né? A montanha russa, produção de energia eólica, tudo relacionado com energia mecânica e trabalho, certo? Uma planta se desenvolvendo, um pistão aqui funcionando, certo? Tudo é relativo às diferentes formas de se produzir energia, ou seja, trabalho e potência, certo? Aqui a gente tem aquele passarinho bebendo água, né? Movimento perpétuo também é um movimento físico, né? Como é que ele se move aí? Através de quê? Dentro da parte mais baixa dele ali, um bulbozinho, tem um líquido, certo? E o bico dele é feito de feltro. Quando a gente molha ele, né? Ele resfria o líquido, a parte de cima, quando resfria, cria-se diminui a pressão. Quando diminui a pressão, o líquido de baixo sobe, fazendo com que a cabeça dele desça novamente, certo? E molhe de novo. Aí o processo reinicia, a água evapora, resfria e ocorre todo o processo novamente. Aí a gente vê, né, um movimento, né, que desce e sobe devido à gravidade, mas é um, um experimento termodinâmico, né, no caso aí, mas também que tem a ver com energia e trabalho. Então, energia não tem cor, tampouco cheiro, mas pagamos por ela. Energia elétrica, não podemos vê-la diretamente, mas podemos percebê-la nas mudanças e transformações por elas produzidas, certo? A energia, ela envolve todas as ações que ocorrem no universo, certo? Ó, desde você joga um arco e flecha, né? Lança uma flecha com arco e flecha. Tem energia elétrica, iluminação pública, uma locomotiva, né? A locomotiva a vapor, ali no caso. Aí tem as marés, né? O efeito das marés ali. A gente tem umas engrenagens funcionando. Para a engrenagem funcionar, a gente precisa de alguma forma de energia para poder fazer com que ele se movimente. E tem energia térmica também aqui, ó, para poder derreter esse metal, certo? Então, energia é a habilidade para a realização de certo trabalho, ou seja, iluminação, crescimento, aquecimento, movimento, comunicação, certo? É tudo através da energia. Então, trabalho e potência. Nos capítulos anteriores estudamos o movimento dos corpos, usando apenas as funções horárias de cinemática, como a gente estudou já no início, né? Velocidade, aceleração, movimento uniforme variado, movimento uniforme, né? E as três leis de Newton, que foram as três, a primeira, a segunda e a terceira lei, certo? Que a gente estudou por último. Aí, a partir desse capítulo passaremos a analisar os movimentos dos corpos por meio de outras grandezas físicas, como a energia e a quantidade de movimento, certo? A energia em particular é uma grandeza escalar, lembrando, é uma grandeza escalar, não é vetorial, certo? E está intimamente relacionada a outra grandeza física, que é o trabalho, certo? A energia está relacionada diretamente com o trabalho. Vamos ver o que é o trabalho. No dia a dia, frequentemente usamos a palavra trabalho para quê, né? Como emprego, uma forma de emprego, né? Mas na verdade, se você observar, apesar de que ela está trabalhando aí, ela está subindo uma escada e vocês vão ver que o ato de subir uma escada, a gente pode calcular isso, ela está produzindo energia, né? Para poder subir a escada, ela tem que ter uma energia, certo? Outro exemplo aqui, esse homem aí carregando esse carrinho, certo? Ele está movimentando de um lado para o outro e ele levanta, e para levantar também produz trabalho. Essa senhora carregando esse peso na cabeça, também é um trabalho dela, mas ela está efetuando um trabalho físico também, tá ok? Aí aqui a gente tem, ó, W é como a gente indica o trabalho, certo? Em alguns livros, a maioria, né, principalmente aqueles que são de língua estrangeira, utiliza o W como forma de
identificar o trabalho. Aí no caso aí a gente tem um trabalho motor. Você está vendo a velocidade, vendo uma força aplicada a esse bloco, certo? Aí esse bloco se movimenta, ocorre o que? Um deslocamento para a direita. Prestem atenção, um deslocamento a uma certa velocidade. Aí o que que acontece? Ali o trabalho é chamado de trabalho motor, certo? Que ele está indo, a força está no mesmo sentido em que o deslocamento. Esse outro aqui não, tem uma força agindo nesse lado, da direita para a esquerda, e o deslocamento dele é da esquerda para a direita. Então aqui ocorre um trabalho de resistência, certo? É um trabalho resistente, ok? Vamos lá, continuando o trabalho. Mas o que significa trabalho? Podemos interpretar o trabalho de uma força com uma quantidade de energia transferida ou transformada por meio de uma força, certo? Então, o que que a gente tem aqui? Que a gente tem um bloco, aqui tem uma força, e aqui, ó, tem a outra força aqui, ó, tangencial. A gente tem o ângulo, e aqui ele vai ocorrer um deslocamento. O bloco está saindo daqui e está chegando aqui, certo? Aí como é que a gente vai trabalhar com isso? Isso que chama trabalho. Você opera uma força, efetua uma força e há um deslocamento. Para uma força F constante, o trabalho por definição é dado por, certo? Essa letrinha aqui grega chama tal, pode ser também representada por ele, pode ser representada por T também, mas normalmente é por W ou T. Aqui no livro de você representa pela letra grega tal. Então, aqui eu tenho uma força vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é justamente esse ângulozinho aqui, deslocamento de θ. O ângulo θ com, né, ó, piso aqui, né, superfície de deslocamento do bloco, certo? Então, o que ocorre? Aqui a gente tem a distância em metros, a força é dada em newtons, certo? Então, o trabalho é dado em joule, certo? Newton vezes metro é igual a 1 joule. Trabalho da força peso, certo? Tem diversas formas de efetuar o trabalho. O trabalho é efetuado por uma força, certo? Específica. Então, por exemplo, aqui nós temos o trabalho do peso, da força peso. Esse bloco aqui, ele vai cair ou ele está vindo para cá. Aqui existe uma altura que o bloco está vindo, aqui é a distância que ele está vindo, o deslocamento que ele está vindo, certo? Aí o que a gente tem? O trabalho é igual ao peso do bloco, que é a força peso para baixo, você está vendo? Vezes a altura. E o peso é massa vezes a gravidade. O trabalho da força peso independe da forma da trajetória, ou seja, a trajetória poderia ser zigue-zague aqui, contanto que ele chegasse. Ou seja, a altura aqui que é o que importa. Se nós fizermos uma comparação desse triângulo aqui com esse aqui, nós vamos ver que são triângulos retângulos. Como é que a gente trabalha com isso? Aqui a gente sabe que é a hipotenusa, aqui é um cateto oposto e aqui é o cateto adjacente, certo? Então, o cosseno desse ângulo é igual a quem? O cateto adjacente, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o D. Então, o que acontece? A altura é igual a D vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Ou seja, o trabalho aqui da força peso é igual o peso, né, que a força vezes que a força aqui no caso aqui é o peso, e a distância é igual a D vezes o cosseno, que é o deslocamento. E não esquecer, não importa a trajetória que esse bloco efetue. Contanto que ele chegue até o chão, a altura vai ser sempre a mesma, certo? E aqui mais, como o peso é igual a massa vezes a gravidade, então o trabalho da força peso, ele vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura, certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando, trabalho da força peso. Trabalho da força peso, o que a gente tem aqui, ó? O trabalho da força peso pode ser mais ou menos o peso vezes a altura. O trabalho mais ou menos mgh. Por que é mais ou menos? Vamos ver aqui, voltando aqui no desenho. Se o peso, ele é para baixo, certo? Então, se a gente está trabalhando com a força peso, se ele está descendo,
e o deslocamento também é para baixo, quando o deslocamento e a força têm o mesmo sentido, a força, o trabalho vai ser motor, vai ser positivo. Agora, se o deslocamento é para cima, né? Se eu tenho deslocamento para cima, é o contrário à força peso, que é para baixo. Então, o que acontece? Ele vai ser negativo, certo? Um trabalho de resistência. Então, o trabalho da força peso é positivo quando o corpo desce, é negativo quando o corpo sobe, certo? Que é contrário ao deslocamento. Aí aqui a gente tem um exemplozinho aqui. Agora nós vamos ter o trabalho da força elástica. Vocês lembram que a gente estudou força elástica na última aula? O que era força elástica? Força elástica era definido com, né, K vezes X, onde X aqui, o que é o X? É o que a mola aqui, ó, ela se deforma, a distânciazinha que ela se deforma. E o K aqui é uma constante, né, da mola. Ou seja, nos exercícios tem uma constante. Ou seja, se eu tenho a força dividido pelo deslocamento aqui, ó, esse deslocamentozinho aqui da mola, é igual a essa constante. A gente já sabe disso. Mas o que é que a gente quer agora? A gente vai trabalhar com o trabalho dessa força elástica. A gente sabe da força elástica, mas qual é o trabalho? Como é que a gente trabalha com isso? Visto que a força elástica é variável, temos que calcular seu trabalho pelo gráfico, certo? A força elástica ela varia, certo? De acordo com a elongação da mola. Então, vai ser uma força variável. Aqui, ó. Aqui é a força elástica e aqui é o que ela vai elongando. Quanto maior a elongação, maior vai ser a força, que é diretamente proporcional, certo? Então, essa área que fica debaixo desse gráfico aqui é justamente o trabalho. Por que é o trabalho? Que é a força e aqui é quem? X. Então, que figura geométrica é essa aqui? É um triângulo, certo? Qual a fórmula do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. É o que a gente vai ter aqui, ó. Base, quem é a base, né? A distância aqui, que é ele aqui, o x, e a força elástica é a altura. Tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter K vezes x, que nós vamos ter K vezes x ao quadrado dividido por 2, que é o trabalho da força elástica definida dessa forma, certo? K vezes x ao quadrado dividido por 2. Certo? Vamos aqui para uns exercícios. A força F de módulo 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus com a direção do deslocamento. A gente já sabe aquele ângulozinho. Dado seno, que é igual a seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno é igual ao meio, se D, que é o deslocamento, é 10 metros, o trabalho realizado pela força F em joules é igual a... Aqui a gente tem as alternativas. 300, 500, 150 raiz de 3, 150, 125 e 100. Então, a gente sabe que o trabalho é definido pela força, o módulo da força, que é módulo da força, vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo. Não é isso? Então, vamos lá. Então, o trabalho vai ser 30, que é a força, 30 newtons, vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1 meio. Então, 30 vezes 10 dá 300, vezes 1 meio. 300 dividido por 2 vai dar 150 joules, que é a alternativa C. Segunda questão. Um bloco de massa igual a 7 kg é levantado a uma altura de 10 metros. Calcule o trabalho realizado pela força peso, sabendo que a gravidade no local é 10 metros por segundo. Aqui a gente vai ter a altura de 10 metros, a gente tem um blocozinho aí e ele vai ser levantado. Quando ele é levantado, certo? Nós vamos ter o quê? Trabalho. O trabalho dele é negativo, não é isso? Aí o que a gente tem aqui? O trabalho é igual a menos, né? O trabalho da força peso. A força peso é para baixo. E ele está subindo. Então o deslocamento dele é contrário à força peso. Quando é contrário, o que a gente faz? A gente coloca que ele é negativo. Então, quanto é que é a massa? 7 kg vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e a altura é 10 metros. Multiplicando todo mundo, nós vamos ter
menos 700 joules, certo? Não esqueça, subindo, se for relacionar força-peso, ó, força-peso. Agora, se fosse a força que uma pessoa está colocando aqui para subir, aí seria positivo, porque estaria junto, ele está aplicando uma força para cima e o deslocamento também seria para cima, se fosse a força externa, a força dele. Mas aqui a gente está falando de quê? Da força-peso, não confundo, sempre olhe se é a força-peso ou se é alguma força externa que está praticando a força, certo? Outro exemplo, considere um sistema constituído por uma mola e um pequeno carrinho. Uma pessoa estica vagarosamente com velocidade constante o sistema, a partir do comprimento inicial sem deformação, certo? Aqui, ó, sem deformação. No ponto A, então, sem deformação ele fica no ponto A, passando pelo ponto B até chegar no C, ou seja, esticou o carrinho até o ponto C. Quando é abandonado e naturalmente retorna ao ponto A, a constante elástica da mola é igual a 20 newtons por metro, tá vendo? Por metro. E as abscissas do ponto A, B e C, localizados sobre uma reta horizontal e orientada para a esquerda, estão representadas na figura. Pronto. Aí ele pergunta, o comprimento natural da mola sem deformação. Ele diz bem aqui assim, ó, a partir do comprimento inicial sem deformação no ponto A. Se é no ponto A e aqui é em centímetros, a resposta vai ser o quê? 8 centímetros, certo? Bem fácil essa pergunta. Então vamos para a próxima. Esquematize o gráfico de modo F da força elástica, né? O vetor aqui da força elástica em função da deformação. Aquele gráficozinho que a gente viu, só que aqui a força elástica em função da deformação. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Fizemos aqui uma tabelazinha, né, que é a elongação da mola. Quando a elongação é 0 aqui, vai ficar 0, né, lógico. Quando é 0,08, por que 0,08 aqui? Isso aqui tem um 8. Porque, pessoal, o K aqui está em metros. Então, a gente tem que transformar isso aqui em metro. Então, divide por 100. Dividindo por 100, eu vou ter 0,08 metros. Aplicando aqui na fórmula da força elástica, nós vamos ter 20, que é o K, vezes 0,08, que dá igual a 1,6 newtons. A mesma coisa a gente vai fazer com o ponto B, 0,16. 16 dividido por 100, eu vou ter 0,16. Aplicando na fórmula 20 vezes 0,16, 3,2 newtons. E aqui o último, ponto C, 0,24. Então a força vai ser 20, que é o K, vezes 0,24, que vai dar 4,8. Com base nisso aqui, a gente vê que isso aqui, o gráfico dele vai ser sempre uma função de primeiro grau, né? Uma funçãozinha aqui afim, né? Vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Tem o gráfico, primeiro ponto 0 e 0, 0,8 e 1,6, 16 e 3,2, e teríamos outro aqui que seria o 4,8 ou 0,24 com 24 centímetros até o 4,8. Mas aqui já basta. Aí o que ele quer nascer? Ele diz, calcule o trabalho realizado no deslocamento de B para C, de B, aqui o B, até C, pelas forças elásticas, força elástica aqui, tá aqui, e pela força externa, tem uma força externa, né, que tá puxando aqui o carrinho aqui para poder ele chegar até ali, tá ok? Existe a força elástica é para cá, nesse sentido, e a força externa é nesse outro sentido, certo? Então vamos lá. Como é que a gente trabalha? Vocês lembram que eu falei que o trabalho é igual numericamente à área debaixo do gráfico? Certo, então vamos ver a área. Se ele está dizendo que é de B até C, então, ou seja, daqui, né, de B até C, de 16 até 24, né, de B até C, 16 até 24, seria bem aqui assim, né, o gráfico, o desenhozinho. Então, que figura é essa que a gente ia ter? A gente ia ter um trapézio, certo? E como a gente calcula a área de um trapézio? Base maior, que seria esse, né, base maior, mais base menor, multiplicado pela altura. Quanto é que é a altura?
A altura seria de quanto? 0,08 dividido por 2. Então, 1,6 mais 13,2 dá quanto? Dá 4,8 vezes 0,08, multiplicando vai dar menos 192. Por quê? A força elástica está indo ao contrário, né, do deslocamento aqui, ó. Ele está indo para cá, então o deslocamento vai ser negativo. O trabalho, não é isso? O deslocamento está vindo para cá. Então a força externa é o mesmo modo, mas com sentido contrário. Certo? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Vamos para a próxima potência. Representado pela letra P, a potência é a grandeza física escalar que indica a rapidez com que determinado trabalho é realizado ou a rapidez com que determinada quantidade de energia é transferida ou transformada. Certo? Ou seja, a gente vai ter o que? Por definição, a potência média. A potência média, a gente tem aqui o trabalho, né? Letrinha tal, dividido pelo tempo. Certo? Então, isso aqui é a média da potência. Então, o trabalho a gente sabe que é dado em joules. O tempo é dado aqui em segundos. Então, nós vamos ter joules dividido pelos segundos. Então, nós vamos ter aqui uma nova unidade chamada watt. Certo? Vamos falar um pouquinho. Potência de cavalo a vapor. O engenheiro escocês James Watt, de 1736 até 1819, cujo sobrenome foi atribuído à unidade de medida de potência, foi responsável por viabilizar o uso de máquinas a vapor, certo? Na época da Revolução Industrial, substituindo o trabalho animal pelo trabalho das máquinas térmicas, certo? Então, a gente tem aqui o cavalo vapor, que era uma unidade utilizada por ele, né? E convertendo aqui a unidade, o cavalo vapor, ele equivale a 735 watts, e 1 HP, que também é horsepower, cavalo vapor, 746 watts, certo? Então, a potência, a gente sabe que o trabalho, uma força constante, o trabalho é força vezes a distância. Então, o que a gente tem aqui, ó? A potência média vai ter o quê? Se eu tenho uma força constante, força vezes a distância dividido por T. Essa parte aqui, D dividido por delta T, a gente sabe que isso aqui é velocidade, não é isso? Deslocamento dividido pelo tempo. Então, velocidade média. Então, a força vezes a velocidade média. Então, a potência eu posso calcular como força vezes a velocidade. Certo, pessoal? Então, temos aqui o gráfico. No diagrama potência vezes o tempo, a potência instantânea em função do tempo, o módulo do trabalho da força em dado intervalo de tempo é calculado pela área entre a curva e o eixo das abscissas no intervalo de tempo. Então, o que a gente tem aqui, ó? Isso aqui é uma potência, ela é variável, ela não é constante. E aqui a gente tem o trabalho, potência e tempo. Então, a área sobre esse gráfico aqui é o trabalho, certo? Rendimento, pessoal. O que seria rendimento? Sempre que um sistema físico recebe energia, inevitavelmente parte dessa energia é perdida, quase sempre na forma de energia térmica, certo? O que a gente diz sobre isso? Aqui a gente tem uma energia total recebida, certo? Supor 100% da energia. Desse percentual, esse sistema físico aqui, ele utiliza essa energia aqui útil e dissipa parte dela em forma de quê? Normalmente em forma de calor. É como se fosse nosso corpo. A gente utiliza parte da energia para nos movimentar, para a gente pensar, falar, e dissipa parte dessa energia em forma de calor, certo? É como se fosse uma máquina térmica. Por exemplo, uma geladeira também utiliza energia, parte da energia que a geladeira utiliza para resfriar, e a outra parte ela libera calor, certo? Então, o que seria rendimento? A cada quantidade de energia associada a uma potência. Então, se a gente tem energia total, potência total. Energia útil, potência útil. Energia dissipada, potência dissipada.
como é que a gente calcula esse rendimento, pessoal? A gente calcula o rendimento da seguinte forma. A potência total, a gente sabe que vai ser igual a potência útil mais a potência dissipada, que se perdeu, certo? Então, por definição, rendimento N aqui, esse Nzinho, é a grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão alguma, dada pela relação. É como se fosse uma razão. Vocês vão ver que é uma razão. Então, o rendimento nada mais é que uma razão entre a potência útil e a potência total, certo? As duas unidades aqui, vocês podem ver que é watt e watt, que são potências. Corta, não sobra nenhuma unidade. Então, o que acontece? Então, a potência aqui, o rendimento vai ser a potência útil que ele utilizou dividido pela potência total, certo? Vai ser um percentual. Você multiplica por 100, você tem um percentual. Vamos supor que eu tenho uma máquina que utiliza 100 watts. Entra 100 watts, mas só que a potência útil que ela utiliza é de 50%, 0,5. Certo? Então a potência útil dela vai ser quanto? 50 watts. 50 watts dividido por 100 watts eu vou ter 0,5, que seria o percentual, que é de 50%. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Um homem empurra um objeto fazendo uma força de 100 newtons por uma distância de 25 metros. Sabendo que o tempo gasto na execução da atividade foi 50 segundos, que é o tempo. Determine a potência do homem. Aí aqui a gente tem as alternativas, né? Então, a energia gasta pelo homem pode ser definida pela equação do trabalho de uma força, que a gente já sabe. Então, o trabalho vai ser força vezes o deslocamento aqui. Então, a força não é 100 vezes os 25 metros, que é o deslocamento. Ele teve uma produção de energia aqui de 2.500 joules, que é o trabalho dele. 2.500 joules de energia. Então, sabendo que a potência é o resultado da razão entre a energia consumida e o tempo gasto, a energia consumida e o tempo gasto. Aqui a gente já sabe, a potência é igual ao trabalho dividido pelo tempo. Quanto foi o trabalho dele? 2.500 joules dividido por 50 segundos, que foi dado aqui na questão. Corta ele aqui, 250 dividido por 5 dá 50. 50 watts, né? Alternativa D. Vamos para a próxima. Uma cachoeira aproveitada para mover uma roda d'água, a potência disponível é de 300 kW. Presta atenção que a gente aqui tem kilowatts. Quilo a gente sabe que é 1000 watts, ou seja, multiplicando isso aqui 300 por 1000, certo? Qual é a potência útil para essa roda d'água cujo rendimento é 50%? Então aqui a gente tem as alternativas. Então, o rendimento obtido pela razão entre a potência útil, o útil é o que ser utilizada, e a potência total. Sendo assim, podemos escrever a potência, o rendimento é a potência útil dividido pela potência total. O rendimento ele diz que era de 50%. 50% é 0,5. É a mesma coisa. Igual a potência útil dividido por 300. Ele quer saber qual é a potência útil. Então, 300 vezes 0,5 e P vezes 1. Potência útil é igual a 300 vezes 0,5 igual a 150. Só que aqui está errado, eu ajeitei aqui, é 150 kW, certo? Então, qual seria a alternativa? A alternativa A, certo, pessoal? E aqui a gente fica com o término aqui do nosso capítulo, sendo que o próximo capítulo a gente vai estudar sobre a conservação da energia. A gente vai trabalhar com duas formas de energia, energia potencial e a energia cinética. E ainda tem energia potencial elástica, certo? Então, a gente vai trabalhar na próxima aula sobre conservação de energia. Uma energia que se transforma em outra. Uma energia de movimento que transforma em energia elétrica. Por exemplo, um bloco que cai. Existe uma energia potencial que a gente trabalhou, né, que é o trabalho, vai ser energia potencial. E a energia cinética, que é energia de movimento, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver isso. E muito obrigado, pessoal.